falar um pouco sobre isso, então, que acho que tem a ver até com a capa do seu livro, que tem o pato da Fiesp aqui. E o fato da Fiesp ter colocado esse pato é muito representativo também. Sim. Né? Você trata no artigo nesse livro aqui de como que, por trás de uma série de escândalos que ficaram muito evidentes para a sociedade, sejam as manifestações, a Operação Lava Jato, o desgaste que a Dilma sofreu depois do processo de 2014 e tudo mais, na verdade foi um realinhamento de interesses econômicos que houve na economia brasileira e que de fato tiraram a base política. Isso passa um pouco despercebido de quem está acompanhando o noticiário por cima. Queria que você falasse um pouco disso. O seu artigo cita um episódio muito interessante, não havia me dado conta disso, que são 2 1º de maio. Um que a Dilma faz um desafio muito claro, tentando enfrentar o interesse do financismo no Brasil, do rentismo no Brasil, e o de 2015, onde é uma capitulação aos interesses do rentismo. Queria que você tratasse um pouco disso e atualizando para o momento atual que a gente vive também. Supondo que a elite econômica ou os interesses econômicos colocaram quem eles desejavam no poder, a estabilidade econômica tampouco chegou. Olha, Bruno, eu agradeço muito a pergunta, porque é o resultado de vários anos de pesquisa, então é bom poder falar disso aqui. Na verdade, assim, o que eu procuro mostrar é que, ao contrário do que foi divulgado, a ex-presidente Dilma tinha um plano econômico, que é um plano econômico consistente. Na verdade, houve toda uma propaganda quase de que a presidente Dilma não tinha competência. Mas não é verdade. O que ela tinha era uma posição política diferente daquela que acabou prevalecendo com o seu impedimento. Né? E que foi a base, de alguma forma, da estabilidade dos primeiros 12 anos do PT? Estabilidade? É um pouquinho diferente, porque, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: a ex-presidente Dilma pegou um momento completamente diferente daqueles que o ex-presidente Lula teve que enfrentar. Na medida em que a chamada segunda fase da crise econômica mundial, do capitalismo, que começa em 2011, ela é marcada por uma política mundial de austeridade. Isso não tinha acontecido. Começa a haver uma pressão muito grande para que os países façam o chamado ajuste recessivo. Corte de gasto público, o país vai à recessão, a economia cai, tem toda uma série de consequências que ficaram muito visíveis no caso da Grécia. Né? E o que a presidente Dilma fez naquela ocasião foi resistir a isso, foi dizer: não, eu não vou fazer, eu não estou de acordo com essa orientação, e lançou um programa econômico chamado Nova Matriz Econômica, por meio da qual ela pretendia reindustrializar o país, mantendo o nível de crescimento necessário para que houvesse essa lenta distribuição de renda que caracterizou o lulismo. Né? Que o lulismo é, na minha visão, uma espécie de reformismo fraco, com mudanças muito diluídas, porém, se essas mudanças forem mantidas ao longo do tempo, você tem resultados significativos. Então, sem uma ruptura muito grande com o sistema econômico. Exatamente. Então, você pega, ao longo de 12 anos, você teve 70%, mais de 70% de aumento real do salário mínimo. Né? Você teve 30% de aumento na renda dos assalariados. Você teve uma queda do desemprego no patamar de 12%, como, aliás, voltou a estar hoje, né? Para 4,3%, que é considerado pleno emprego. Né? Você lembra, e possivelmente os que nos assistam também vão lembrar, que há não muito tempo havia, né, nos locais de trabalho placas e placas e placas de precisa-se. Né? Veja a diferença em relação ao momento que nós estamos vivendo hoje. Então, puxando de volta então para 2011. O que aconteceu foi que você teve uma pressão pela austeridade, a qual a presidente Dilma responde com uma política de crescimento por meio da industrialização. Para isso, ela tomou uma série de medidas que atendiam diretamente às expectativas do setor industrial da economia. Redução de juros, desvalorização do real,
controle do capital especulativo, Investimento em infraestrutura. prioridade para o produto nacional nas compras do Estado, sobretudo o caso da Petrobras, taxação de produtos importados e de componentes importados, por exemplo, de automóveis, né? O que fazia com que fosse mais interessante produzir dentro do Brasil, né? Então, eu estou citando algumas coisas, você citou corretamente, investimento em infraestrutura e assim por diante. Eu listo no artigo 9 medidas estruturais, todas nesta direção. O paradoxo, e é por isso que, em certa medida, você lembrou bem do pacto da Fiesp na capa, é que à medida que ela ia executando esse programa, os industriais iam ficando contra ela. Por que isso? Então, esse é o grande enigma que eu tento discutir no artigo, né? O que a gente sabe é que, publicamente, quando perguntados pela imprensa, os empresários respondiam que estavam contra o governo Dilma porque ele era excessivamente intervencionista. O engraçado, o irônico da situação é que ele era intervencionista a favor deles, né? Mas o fato é que isso lembra um pouco, guardadas as devidas proporções, que são muitas, o que aconteceu antes de 64, onde também os setores mais progressistas, mais nacionalistas, mais reformistas, apostaram também na burguesia industrial e também ficaram pendurados no pincel, porque na hora H a burguesia industrial apoiou o golpe militar. Bom, na verdade, o artigo não consegue responder plenamente a questão, porque é uma questão de fato bastante complexa, então eu lanço algumas hipóteses. A hipótese que me parece mais interessante, pelo menos para um cientista político, é de que tem componentes políticos nessa decisão, que não são puramente econômicos. Na verdade, a burguesia brasileira tem muito medo do Estado, né? Ela, ao mesmo tempo que ela precisa do Estado, porque sem o Estado ela não consegue as condições necessárias para crescer, ela tem muito temor do que um Estado fortalecido possa fazer. Sobretudo porque esse Estado fortalecido pode, digamos, vocalizar, representar, não só do ponto de vista simbólico, mas do ponto de vista efetivo, interesses populares, né? Que representariam, eu não digo uma revolução, porque isso não está colocado no Brasil, mas um processo reformista mais forte. Mais acelerado, mais e que acelerado. A Dilma ensaiou? Porque quando eu li o seu artigo, a impressão que me ficou é que a Dilma tentou ser menos fraca no reformismo dela do que o Lula. Foi isso mesmo. A Dilma tentou acelerar o reformismo. Exatamente. Esse reformismo. A gente poderia fazer a seguinte análise: premida, né, por uma circunstância diferente, mais adversa, né, do ponto de vista da conjuntura internacional, ela, em lugar de optar por recuar, ela optou por avançar. O problema todo da experiência que ela fez é que ela não construiu as bases políticas para sustentar o que ela estava fazendo. Sim. Daí vem esse paradoxo dos 2 primeiros de maio. Né? 1º de maio de 2012, no qual ela faz um pronunciamento muito assertivo, chamando de absurdos os lucros dos bancos e exigindo que fossem reduzidas as taxas de juros para que pudesse haver mais investimento industrial. E o 1º de maio de 2015, na qual ela não consegue sequer ir à televisão, porque ela estava tão desgastada que ela resolve fazer um pronunciamento gravado, divulgado apenas pela internet. O que aconteceu entre um momento e outro? Bom, eu acho que, paradoxalmente... Junho, né? Não, mas junho é importante, mas sim, claro, sobretudo o que eu acho que aconteceu no que diz respeito a essa questão da política econômica é que, paradoxalmente, em lugar de tornar mais sólida essa aliança que ela fez com a burguesia industrial, na verdade, a política dela propiciou uma reunificação da burguesia em torno do capital financeiro. E o capital financeiro é o que sai à frente, é a vanguarda, por assim dizer, da proposta de ajuste recessivo, da proposta de austeridade. Ela vai ficando isolada, cada vez mais isolada, e apesar de ela ter ganho a campanha para a reeleição,
aliás, com um discurso que prometia o contrário, né? Ela termina a campanha e toma uma decisão que era, quando você olha a situação do ponto de vista das classes sociais, você entende. Ela estava isolada diante de uma burguesia reunificada e muito agressiva na exigência de que ela fizesse o ajuste. Então é aí que ela chama, né, um economista, na verdade, do campo adversário, do campo que ela tinha derrotado, para fazer a política do adversário. Eu considero que este momento é o pior dos mundos, porque ela, como, vamos dizer, candidata do setor popular, ela resolve fazer a política oposta e aí produz uma decepção, vamos dizer, uma incompreensão da sua própria base social. Perde a pouca base política que você havia apontado que ela já não tinha tão mais sólida a partir de 2012. Ela na verdade, a base, ela vai, mas tem uma coisa interessante. Apesar de em junho de 2013 a popularidade dela cair muito, ela cai, porque ela tinha, até junho, ela tinha uma popularidade, junho de 2013, ela tinha uma popularidade muito alta, em torno de 60%. Ela perde 30 pontos em junho de 2013, uma coisa muito impressionante. Mas depois ela começa a voltar. E ela termina o processo eleitoral com alguma coisa em torno de 50%. Então, ela estava numa base, digamos, popular razoável. Só que, para ela sustentar uma política um pouco mais, digamos, coerente com o que ela propôs na campanha, ela ia ter que comprar briga, né? E ela provavelmente avaliou que não tinha força para isso ou avaliou mal as consequências do gesto que ela tomou.